alguns periódicos, mas a publicação, ela é o nosso fim, ela é o nosso objetivo. E o que ela assegura, né? A publicação, na minha concepção, nada mais é do que o reconhecimento da comunidade científica do esforço do pesquisador ou do grupo de estudo daquele pesquisador. E vai fazer também a divulgação, não só do pesquisador, do seu grupo de estudo, mas também de toda a linha de pesquisa e da instituição. Então, é extremamente importante que ela ocorra e ela coroe todo o esforço despendido na pesquisa. Bem, antes de iniciar a redação de um artigo, nós deveremos sentar junto com o nosso grupo de trabalho, né, o nosso teamwork, ou nosso network, né, para que a gente possa preparar a publicação. Como seria esse preparo? Então, nós iremos anotar pontos específicos que deverão ser abordados nessa publicação, discutir alguns pontos e partir para o trabalho, né? Ou seja, partir para a escrita do artigo científico. Aí vem o seguinte questionamento: onde devemos publicar? Como já foi objeto de seminários anteriores, existe uma estratificação feita pela CAPES, né, que é o Qualis, onde, no quadriênio de 2013 a 2016, esses são os extratos contemplados. Em seminários anteriores já foi falado que, a partir do ano que vem, provavelmente sairá a nova classificação, onde o extrato A ganhou mais 2 níveis, ou seja, de A1 até A4 será. O B1 permanecerá até B4, houve a extinção do B5 e do extrato C. Existem alguns pesquisadores que falam eu vou enviar o meu trabalho para um periódico A1. Se houver recusa, eu vou encaminhar para um A2. Eu acredito que o pesquisador ele deve ter um bom senso. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Simone. Porque a net deu uma queda aqui, a energia. E, então, eu acredito que, como pesquisador, cada pesquisador deve ter bom senso, né, e um senso crítico, para que você possa saber qual o periódico que mais se encaixa ao escopo do seu artigo e verifique se, de repente, um periódico que é enquadrado no extrato Qualis B2 possa se adaptar mais ao seu artigo do que um estratificado como o A2. Mas isso depende de pesquisador para pesquisador. Que estudos eu devo incluir no meu artigo? Ora, já foi falado que existe uma pirâmide que demonstra um nível de evidência. Então, quanto mais próximo do topo da pirâmide, maior a qualidade dos trabalhos que eu irei citar. Então, preferencialmente, eu devo escolher para constar no meu artigo, na redação do meu artigo, ensaios clínicos, randomizados e revisões sistemáticas. Bem, já falamos que na escolha do periódico deveremos observar o Qualis, o fator de impacto e também a indexação. Onde esse periódico é indexado? Preferencialmente, devemos escolher periódicos indexados no PubMed, que também já foi falado em seminários anteriores, que é a base de dados que traz o maior espectro de trabalhos de relevância científica e o maior espectro de leitores. Devemos ainda averiguar qual é a periodicidade de publicação desse periódico que iremos escolher. Qual a acessibilidade? Então, é um periódico de acesso aberto, de open access, ou é um periódico de acesso restrito? Ora, se eu escolher um periódico de acesso aberto, isso me garantirá um maior fluxo de leitores. Então, eu vou ter uma abrangência maior para a leitura do meu artigo. E é importante ainda eu averiguar em quais periódicos o meu grupo de estudo, o meu network, publica. Porque o ideal é que eu publique em periódicos onde já houve publicações prévias de pessoas do meu grupo de estudo. Isso não quer dizer que haja uma obrigatoriedade, mas é o ideal.
Ora, é a primeira vez que eu vou submeter um artigo à publicação. Então, eu tenho muita dúvida de qual periódico se encaixaria ou seria mais adequado ao escopo do meu artigo. Existem buscadores de periódicos, onde, como o Journal Finder, que é da Elsevier, onde você coloca o título do seu artigo e o seu abstract, e ele te lista todos os jornais. Eu simulei aqui um artigo que eu estou redigindo, e ele qualifica para você, ou te dá, todos os jornais que se adequam ao escopo do teu artigo. E, além de dar os jornais, né, de oferecer esses jornais, ele te oferece algumas informações importantes, como o fator de impacto, o percentual ou percentil de aceitação que aquele teu artigo possa ter dentro desse periódico, o tempo para que haja a primeira decisão do corpo editorial e até mesmo o tempo da publicação. Outra informação importante que esse site, o Journal Finder, esse buscador, nos proporciona, é que ele nos dá esse site score. O que é o site score? O site score nada mais é do que uma métrica desenvolvida pela Scopus, que é uma base de dados da Elsevier, que estabelece o impacto das citações recebidas em cada periódico no triênio anterior. Então, quantas citações esse periódico teve nos 3 anos anteriores? Isso é importante, se assemelha ao fator de impacto, a relevância do periódico que você vai escolher. Qual é a limitação do Journal Finder? É que ele faz essa busca só dentre os periódicos da Elsevier, diferentemente do Journal Guide, que procura em todos os periódicos. Então, da mesma maneira, eu simulei, através do meu título e do meu abstract, uma busca e encontrei 39 jornais no Journal Guide que se adequariam ao escopo do meu estudo. E ele também, de forma semelhante, me dá o site score, me dá o editor, o fator de impacto, a velocidade que esse periódico irá efetuar a publicação, caso o meu artigo seja aceito, o tipo de acesso que tem esse periódico. E é importante, interessante notar que nessa primeira coluna à esquerda existe um quadradinho e a palavra comparar. Eu posso comparar 2 ou até 3 periódicos com base no fator de impacto, com base no tempo de publicação ou ainda no acesso, para escolher qual periódico eu irei submeter o meu artigo. E ainda existe um terceiro, que é o Jane, é um outro buscador, que da mesma maneira, você insere o título do seu estudo ou o abstract, que é o resumo em inglês dele, e você obtém essa lista de jornais que se adequam, de periódicos que se adequam ao escopo do teu trabalho. Qual é o diferencial? No buscador Jane, eu tenho uma coluna que se chama Article Influence. O que quer dizer isso? O Article Influence nada mais é do que a frequência com que os artigos desse periódico são citados nos 5 últimos anos. E aí ele ainda te mostra todos os artigos dentro deste periódico relacionados ao tema do seu estudo. Então, são buscadores que você pode utilizar com frequência e ter, então, a escolha do periódico que você vai publicar. Qual é a limitação desses buscadores? Dentro deles vão aparecer aqueles chamados artigos, né, ou periódicos de pesquisa predatória, aqueles em que você recebe um e-mail te oferecendo uma publicação para amanhã, por meio de uma taxa X. Então, artigos que não tenham uma qualidade bastante elevada podem publicar naquele periódico. E eu posso encontrar esses artigos nesses buscadores, ou seja, os artigos e os periódicos nesses buscadores. Ao escolher o periódico científico, então, como nós já falamos, é essencial que nós vejamos qual é o escopo dele. Devemos ler ainda atentamente os últimos artigos publicados, reparar na forma de apresentação
das informações retratadas nesses artigos. E, sobretudo, ler aquele campo que a gente encontra na página inicial de qualquer periódico de instruções aos autores. A maioria dos periódicos coloca como forma de recusa peremptória se você não segue, né, as normas editoriais, ou seja, tudo aquilo que as instruções aos autores preconizam. Então, é ali que você vai verificar o formato das citações, das referências bibliográficas, todas as normas editoriais e até mesmo os critérios de avaliação do corpo editorial da revista. Podemos ainda aumentar as chances de ser aceito, do nosso artigo ser aceito, que é isso que todo pesquisador almeja. Então, o que o revisor observará? A qualidade da escrita e da apresentação, a pertinência e relevância ao tema, o segmento, as normas do periódico, como já falamos anteriormente, o tratamento metodológico que foi dado aos meus achados, a qualidade dos resultados e a interpretação dos mesmos, sobretudo a contribuição, a relevância, o que aquele teu artigo traz de novo para a comunidade científica. Qual é o grande benefício, qual é a grande contribuição que a comunidade científica vai ter ao ler aquele teu artigo? Isso é extremamente importante. Então, eu me recordo, quando eu fui escrever o artigo da minha tese de doutorado, onde nós fizemos um levantamento epidemiológico de uma determinada condição, era o primeiro levantamento feito na região norte. Então, isso foi colocado. Era algo importante. Não havia dados ainda na região sobre prevalência daquela condição. Então, isso provavelmente foi levado em consideração pelo revisor, ao proceder à revisão do meu artigo. O network, é preciso que eu tenha um grupo de estudo bem calcado, né? Ou seja, um grupo de estudo que publica frequentemente, conhecido cientificamente, que ele vai observar ainda se já houve trabalhos prévios publicados naquele periódico acerca deste tema. Existem periódicos que têm no mesmo volume, no mesmo fascículo, 3 trabalhos sobre o mesmo tema. Não é interessante isso para o periódico. Ele vai ainda observar se já existem trabalhos prévios, independentemente do tema, seus ou do seu grupo de estudo, naquele periódico. Isso é levado em consideração pelo corpo editorial. E, como em qualquer trabalho acadêmico, né, não só na escrita de um artigo científico, deve-se evitar o plágio. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Eu jamais posso copiar palavras ou ideias de outro pesquisador sem citá-lo. Então, eu não posso deixar de dar crédito a alguma ideia que não foi minha, mas sim de outro pesquisador. Nunca devo deixar de colocar uma citação entre aspas, porque aquela ideia não é minha, volto a repetir. Não devo dar ou fornecer informações incorretas sobre a fonte de uma citação, nem muito menos mudar as palavras, mas copiar a estrutura da frase de uma fonte sem novamente citar o autor. Quando falamos em plágio, normalmente achamos que plágio se relaciona ao trabalho de outro pesquisador, mas existe o também autoplágio. O que é o autoplágio? Eu executei um trabalho no ano passado, por exemplo, sobre a eficácia de um verniz fluoretado, no caso, o Climpro, da 3M, em lesões de cárie incipientes. Aí, no ano seguinte, eu decidi escrever um novo artigo sobre a eficácia de um verniz fluoretado, agora não mais o Climpro, mas o duofluorídeo, por exemplo, na remineralização de lesões de cárie. E vou trazer a cópia da introdução do meu artigo anterior, a minha justificativa já usada, a formulação do meu problema já levantado, o meu objetivo ser o mesmo. Isso caracteriza um autoplágio. Então, isso deve ser também levado em consideração quando da escrita de um artigo científico. Existe
sites buscadores ou verificadores de plágios na internet. Este, o Authenticate, é um site pago, onde ele clica em parte do teu, da escrita do teu artigo, transpõe para um campo, e se houver uma similaridade com outros trabalhos que exceda a 30%, isso é caracterizado como plágio. Sim, mas eu preciso pagar para ter um site que verifique plágio? Não. Existem vários verificadores de plágio online gratuitos, disponíveis através do Google, como o NoPlage, o Grammarly e o Copyleaks. Esses são alguns exemplos de vários outros verificadores de plágios disponíveis. Então, cuidado. Às vezes eu penso, eu vou escrever isso aqui e ninguém vai saber que eu copiei do autor X. Hoje, existem sites que favorecem, que agilizam essa verificação. Geralmente, os artigos podem ser classificados em artigos originais, são aqueles que apresentam ideias novas e opiniões acerca de questões atuais. Aí se encaixam as pesquisas experimentais, ou in vitro, ou in vivo, ou ex vivo, ou ainda levantamentos epidemiológicos, ensaios clínicos. Então, estão enquadrados nessa categoria de papers ou artigos originais. Existem os relatos de caso, que apresentam um estudo onde os dados são coletados, desenvolvidos e faz-se a avaliação dos resultados. Exemplificando, aqui nessa categoria, nós temos os relatos de caso, ou relatos de séries de casos. E, por último, mas não menos importante, os artigos de revisão, onde o autor ou os autores concatenam diversos trabalhos já publicados na literatura sobre o tema e fazem até uma relação, podem estabelecer relações entre eles, através de uma meta-análise. Então, aqui estão encaixadas as revisões sistemáticas, que já vimos que ocupam o topo da pirâmide com relação à evidência científica, as revisões de literatura, as revisões integrativas e narrativas. Existem outros tipos de publicações, como as comunicações breves, também conhecidas como Brief ou Short Communications, que trazem informações importantes, científicas, mas que não se encaixam na estrutura de um artigo, a carta ao editor e tantas outras. É importante que na escrita do artigo, dependendo do tipo de estudo, eu lance mão, eu faça uso de ferramentas para melhorar a qualidade do meu trabalho, a qualidade do meu estudo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo ou desenvolvendo, junto com o meu network, um ensaio clínico randomizado, eu tenho um guia, um checklist de recomendações, baseado em cada seção do artigo, que é o consorte, que favorece a qualidade daquele trabalho que será submetido. E muitas vezes os periódicos solicitam que isso seja referendado, ou seja, colocado na descrição dos materiais e métodos ou metodologia do trabalho. Da mesma forma, se eu estou desenvolvendo uma revisão sistemática, eu tenho um guia de recomendação, que é o Prisma, também um checklist baseado nas diversas seções do trabalho, que vai assegurar que eu não esqueça ou que eu não contemple alguma recomendação importante acerca das revisões sistemáticas. No caso do relato de casos, esse guia de recomendação é o que é. Então, para cada tipo de estudo, existe um guia de recomendação. Além dos guias de recomendação, é importante que haja o registro dos protocolos de estudo, isso também é solicitado pelos periódicos, em bases. Então, por exemplo, se eu estou realizando um ensaio clínico randomizado, eu devo registrá-lo ou no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, vinculado à plataforma Brasil. Então, quando eu submeto, eu depois posso fazer na plataforma, para o Comitê de Ética, eu posso fazer essa vinculação ao REBEC, ou ainda, se for um artigo que preferencialmente eu vá publicar no periódico de qualis elevado, eu devo fazer esse registro no Clinical Trial,
que é a base de registro de protocolos de ensaios clínicos randomizados mais utilizada. Se eu for fazer o registro de uma revisão sistemática, eu vou utilizar uma outra base, que é a Prospero. Então, cada tipo de estudo tem uma ferramenta para assegurar a qualidade e a necessidade de registro dada pela revista. Então, aqui a gente mostra um site, que é o Equator Network, que disponibiliza guidelines, ou seja, manuais, para todas essas ferramentas ou esses guias de recomendação, na dependência do tipo de estudo que você está desenvolvendo. Aqui só um exemplo, um estudo onde nos materiais e métodos foi citado que a revisão sistemática acompanhou aquele guia de recomendações que nós já falamos anteriormente, que é o Prisma, e que houve o registro na base Prospero. Então, essa é uma informação importante que, quando não é colocada, o revisor, durante a primeira revisão, ele vai te solicitar. Os papers originais, ou os artigos originais, eles costumam ser divididos em seções. Por exemplo, inicialmente nós temos o título, depois resumo abstract, seguido pela introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências. Nós vamos falar sobre cada uma dessas seções, mas desde já eu queria dizer que não há uma obrigatoriedade na escrita nessa sequência. Depois eu vou comentar com vocês sobre isso. Então, vamos iniciar pela primeira seção, o título do artigo. A parte mais lida do trabalho publicado. É ele que vai constar em qualquer base de dados, ou Cielo, ou PubMed, qualquer uma, a procura vai ser feita e eu vou ter o título do trabalho publicado. O título, o que ele deve conter? Ele deve ser informativo, pertinente, conciso, instigante e atrativo. Ele deve refletir o conteúdo do seu trabalho. Ele não pode enganar o leitor. Eu coloco um título totalmente diferente do que o desenvolvimento do texto do meu artigo. No título, o ideal é que você destaque o tipo de estudo, além do objeto a ser estudado, né? Ou ainda o seu objetivo. Deve descrever de forma adequada o conteúdo do estudo com o menor número de palavras possível. Então, a maioria dos periódicos limita a quantidade máxima de palavras que o título do artigo pode conter. Isso varia de periódico para periódico. Alguns falam em 12, outros falam em 15. Então, isso vai variar. Aqui só simulando uma busca através de 3 palavras-chave, onde o PubMed, uma base de dados, ele vai me dar todos os artigos, mas observem qual é a primeira informação que vai aparecer. O título do artigo. Então, para formular o título, eu devo levar em consideração, só reforçando o que nós já falamos, o objetivo da pesquisa, o escopo da mesma, o tom narrativo do trabalho, geralmente dado pelo tipo de estudo, e os métodos usados para estudar o problema. Existe um acrônimo. Por que eu coloquei essa imagem da nossa FAO? Que saudade da nossa FAO, né? 3 meses que lá não pisamos, em razão dessa pandemia maldita. Mas tudo vai passar, se Deus quiser. Mas por que colocamos essa imagem? Porque esse acrônimo, ele tem o nome de uma professora querida, que para aqueles que não sabem, coincidentemente é minha irmã. Então tem o acrônimo AIDA. Então, quando eu for formular o título de um artigo, eu devo despertar no leitor atenção, interesse e desejo na leitura daquele artigo. E, sobretudo, a ação dele de clicar sobre aquele título e ler o meu resumo, o abstract, e, quiçá, o meu artigo por completo. Então, esse acrônimo, ele auxilia na formulação do título do seu artigo. Então, aqui eu exemplifiquei alguns títulos de artigo,
onde nós observamos nesse primeiro que só de olhar para ele, nós já sabemos de cara que tipo de estudo é, aqui no caso, um ensaio clínico randomizado duplo cego, qual foi o objetivo dos pesquisadores, avaliar 2 agentes clareadores, e o método usado foi um estudo de acompanhamento por 2 anos. Da mesma forma, no exemplo abaixo, publicado no Journal of Dentistry, eu tenho um tipo de estudo dentro deste título, um ensaio clínico randomizado, o objetivo, avaliar protocolos de clareamento em dentes vitais e associá-los com a eficácia, efetividade e a satisfação dos pacientes. Ao ler esse artigo, eu já imagino qual o método que ela irá utilizar para aferir essa satisfação. Provavelmente, ela vai lançar mão de algum instrumento já validado. Então, esse título, você pode dizer assim, mas Simone, esse título tem mais de 15 palavras. Se eu for contar, realmente ele tem. Mas, como eu falei, nem todo periódico define esse número máximo de palavras. Casualmente, esses 2 não definiram. Esse estudo, colocado aqui como exemplo na parte superior, nos mostra também o tipo, é um relato de caso, sobre uma síndrome rara. O método utilizado foi um acompanhamento de 2 anos de estudo, e o exemplificado abaixo é uma revisão de literatura. No próprio título, eu já consigo visualizar o tipo de estudo, sobre uma condição rara dentária, no caso, a radiculomegalia. Então, os artigos, eles devem ter em seu título, refletir o objetivo, o conteúdo do trabalho e, se possível, o tipo de estudo e o método utilizado. Aí vamos para a parte seguinte. Formulei o meu título, vamos para o meu network, né? O meu grupo de autores. Bem, para isso eu preciso incluir como autores todos aqueles que trouxeram contribuições substanciais, tanto na concepção, quanto no delineamento, na coleta, na análise e na interpretação dos dados. E que redigiram, revisaram criticamente o conteúdo e aprovaram a versão final que iremos submeter à publicação. Existe uma ordem para esse sequenciamento? Existe um número máximo de autores a ser citados? São alguns questionamentos. Quanto ao número de autores, muitos periódicos limitam. E se você ultrapassar aquele limite de autores, você precisa fundamentar o porquê você está incluindo um outro autor que excede o limite de autores que o periódico preconiza. Existe uma sequência para citar o nome desses autores? Não. Mas o que é recomendado? Que o primeiro nome seja o principal autor do artigo, aquele que trabalhou na implementação dos dados e que, se possível, foi responsável pela redação da maior parte dele. Os demais autores contribuíram também para a produção do artigo, mas não na proporção do que aquele primeiro. E o último nome deve ser o do orientador do trabalho, quer seja uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso, ou até mesmo uma dissertação. É fundamental ainda que ao lado ou abaixo de cada autor citado, cada autor listado, digamos assim, haja a filiação, a que instituição ele pertence. Que cargo ele ocupa nessa filiação? Ele é professor titular, ele é professor assistente? Qual a titulação? É doutor, é mestre? E, além disso, alguns periódicos, agora a maioria deles, eu diria quase a totalidade deles, solicitam o ORCID. O ORCID é uma sequência alfanumérica utilizada para identificar o pesquisador. Falando de uma forma análoga, eu tenho o CPF para a pessoa física. Então, aqui nós fizemos uma busca pelo nome da professora Poliana Medina e apareceu o ORCID dela. Da mesma forma, o meu, Simone Ranan, e o do professor Ari de Oliveira Alves Filho. E observem que, quando você olha para baixo, aparece até o nome em que esse professor é citado, né? Qual é a forma que ele gosta de ser citado na literatura científica. E clicando, aqui exemplificando com o ORCID da professora Niqueila, sobre ele aparecem os 11 trabalhos de autoria da professora Niqueila. Então, o ORCID, como acabamos de falar, é uma
identificação é o ID do pesquisador. Agora, formulamos o título, falamos ou elaboramos a autoria, com as respectivas filiações, ORCID, partiremos para o resumo. O resumo, eu costumo dizer que ele é um trailer do artigo. Nós costumamos falar que se desejamos assistir um filme e vemos o trailer desse filme, e esse trailer nos decepciona, certamente desistiremos de assistir o filme. A mesma coisa acontecerá com o resumo do artigo científico. Se esse resumo não encantar, não chamar a atenção do leitor, dificilmente ele lerá o artigo na íntegra. Então, eu digo que o resumo é a cereja do bolo. Como eu não gosto de cereja, estamos na região amazônica, ele é a castanha do bolo. E ele é a segunda parte mais lida nas bases de dados, né? Ele está constante nas bases de dados. Então, primeiro eu leio o título, logo em seguida eu leio o resumo. Geralmente, as revistas quantificam o número máximo de palavras que deverá ter o resumo. E essa quantidade, em muitos periódicos, está relacionada ao tipo de estudo. Então, se for algum classificado como artigo original, no máximo 250 palavras. Se for um relato de casos, no máximo 150 palavras, e assim sucessivamente. Ele deve ser escrito sempre em parágrafo único, não deve ter siglas, e deve apresentar de forma concisa, 1 ou 2 linhas para cada item, onde os principais objetivos e escopo do trabalho, a sua metodologia, os principais resultados e a conclusão do seu estudo deverão estar presentes. Todas as informações apresentadas, então, deverão estar presentes no texto, no desenrolar do seu artigo científico. Não devemos citar referências via de regra. Quando que essas referências podem estar presentes? Quando eu adoto a metodologia já desenvolvida por um pesquisador. Então, lá eu posso utilizar, dizer que o meu artigo seguiu a metodologia de Bandeira e colaboradores de 2018, por exemplo. Ou ainda, quando eu modifico essa metodologia, modificada de Bandeira e colaboradores 2018. Abaixo do resumo deverão constar os descritores. Se for uma publicação em língua inglesa, que dá mais relevância, a maior abrangência à leitura do seu artigo, é fundamental que você procure os descritores no MESH. Isso também já foi falado em seminários anteriores. Mas, se for um artigo escrito em português, você também pode fazer essa busca no DEX. O MESH é vinculado ao PubMed e o DEX à BIREME. Então, já falamos que deveremos obedecer às normas da revista, que isso é o principal motivo de recusa peremptória, ou seja, logo de cara do periódico, e devemos observar o tamanho preconizado para as seções. Agora, partiremos para a elaboração da introdução. A introdução precisa convencer que o trabalho é importante e relevante. Ela precisa ter as questões enquadradas. E ela ainda deve apresentar de forma breve e clara a contextualização do seu tema, do seu assunto, sempre fundamentada na literatura científica. E deve conter ainda o propósito do seu estudo. Normalmente ela é elaborada e o último parágrafo é o objetivo do seu estudo, ou até ainda as hipóteses juntamente com esse objetivo. Ela precisa, então, deverá contemplar o problema investigado, o conhecimento do autor sobre o assunto, utilizando evidências científicas de qualidade alta na contextualização do seu tema, deverá conter a justificativa para a condução dos seus estudos, do seu estudo, e os objetivos e hipóteses do mesmo. Uma introdução mal escrita não fornece os contextos e embasamentos adequados, ou não explica adequadamente as questões norteadoras da pesquisa, deixando assim o leitor completamente desengajado. Uma dica importante para a introdução. A introdução, ela deve ser clara. Você não pode criar suspense. A introdução, ela não é um livro de suspense.
no qual o leitor só vai descobrir o que está sendo desenvolvido neste artigo no final, ou até mesmo não. Então, o objeto do seu estudo deve estar contido na introdução dele, na introdução do artigo. E o erro mais comum é achar que eu não preciso explicitar algo, alguma informação, já está tudo implícito. A gente vai brincar que o óbvio é senso comum, não é ciência. Então, é preciso que você deixe tudo implícito. Então, como contextualizar essas referências dentro da minha introdução? Eu devo partir de uma ideia macro, uma ideia geral do assunto, até chegar à delimitação do tema, ao micro. Colocando ou contemplando nessa introdução como você chegou ao problema, se já houve estudos prévios e, fundamentalmente, por que o seu estudo é importante. Você tem que trazer, falando de uma forma popular, a brasa para sua sardinha. Você tem que vender a ideia contida no seu estudo. Então, é preciso que a justificativa seja bem atraente e ela precisa estar contextualizada também nessa introdução. Dentro dessa contextualização, você irá reunir diferentes vertentes de pesquisa e relacioná-las a um tema comum, enquanto haverá limitação do escopo para questões específicas que estão sendo abordadas no artigo. Um guia para você elaborar essa sua introdução é você estar ciente do cenário atual. O que sabemos hoje acerca deste tema que eu estou redigindo? Os antecedentes do tema, o que já foi feito? Quais as lacunas que ainda permanecem nesse tema? O que ainda não foi feito? O que me motiva a fazer? E aí isso vai abrir, então, outra lacuna para a formulação da pergunta, que é o problema que você vai abordar na sua pesquisa, o problema da pesquisa. E a partir desse problema, você irá elaborar um objetivo. Então, aqui exemplificando, esse é um trabalho de iniciação científica que o professor Ari orientou, que tinha como título a avaliação in vitro do efeito antibacteriano do cimento de ionômero de vidro contendo um óleo resina de copaíba. E ele sentou junto com a sua orientanda para formular a introdução e colocaram tópicos numa cadência que deveriam estar presentes nessa introdução. Ideias que precisariam vir do macro até chegar à delimitação do tema. Então, ele começou, dentro deste título, trabalhar sobre o macro, a fitoterapia. Depois, sobre o óleo de copaíba, a sua composição, a sua utilização, a existência de estudos prévios na odontologia, in vitro, ou seja, sobre a microbiota, a ação desse cimento modificado na microbiota do biofilme. Falou ainda sobre cárie dentária e, dependendo do processo, da profundidade da lesão de cárie, eu vou ter uma microbiota específica, vou necessitar usar materiais de forramento, dentre eles o cimento de ionômero de vidro. Abordou, então, a composição e as vantagens, estudos prévios sobre associação com produtos naturais, pode ser com a copaíba ou com outros, como o própolis, a justificativa e o objetivo. Entretanto, um ponto importante, essas ideias elas não podem estar frouxas, elas precisam estar associadas. É preciso haver uma coesão, uma cadência dentro do texto, indo desde o macro até o micro. Ao apresentar a contextualização de um estudo, é importante apresentar e citar a literatura relevante. Já falamos, é fundamental que tenha a contextualização na literatura científica. As citações, na maioria dos periódicos, devem ser numéricas e sobrescritas, ou ao lado, no final da frase. Citações chamando o autor devem ser evitadas e usadas se estritamente necessárias. Então, nós estamos desenvolvendo um estudo agora sobre uma síndrome. E o diagnóstico dessa síndrome, ele é praticamente clínico. Então, quando eu fiz a introdução,
eu coloquei que foi adotado o critério diagnóstico clínico de Schirer e colaboradores de 2012. Então, neste caso, eu precisei citar o nome do autor, mas, via de regra, as citações são apenas numéricas. Depois de ler uma introdução bem escrita e completa, o leitor passará a acreditar no objetivo do seu trabalho, compreenderá o seu contexto e embasamento e estará ansioso para descobrir seus resultados e seus impactos. Então, a partir daí, é desenvolvida a metodologia descrita, a metodologia ou os materiais e métodos a serem utilizados no trabalho, que o professor Ari vai dar continuidade. Todos me ouvem? Sim. Sim. Então, darei continuidade à apresentação. Um momento. Permitir. Obrigada a todos. Enquanto o professor Ari está colocando, obrigada a todos pela atenção. E se tiver dúvidas, depois a gente, ao final, tenta contemplá-las. Já iniciou o compartilhamento da tela? Sim. Tari. Tá? Então, dando continuidade à nossa apresentação, a próxima sessão, né, do artigo seria os materiais e métodos. Né? Alguns periódicos chamam só de métodos, outros de metodologia, enfim. Mas, independente do nome, né, você vai descrever minuciosamente as etapas que foram desenvolvidas pela equipe. Então, você tem que mostrar o caminho que você percorreu. E esse caminho tem que ser o mais claro possível, até para que futuras investigações, caso queiram reproduzir essa metodologia, né, seja para comprovar ou refutar, né, o que você levantou previamente, siga aquela metodologia. Então, o ideal é que tenha, assim, em aspectos gerais, quem é o sujeito da pesquisa ou o objeto de estudo, né? Como foi realizado o delineamento do trabalho, que materiais foram utilizados, e aqui a gente abre um parênteses para falar acerca dos trabalhos in vitro, né? Porque eu tenho que ter um detalhe de todos os equipamentos utilizados, incluindo e formando marca e modelo, especificidades do trabalho, como os dados foram analisados, e ele deve obedecer a uma ordem cronológica, sempre com a descrição minuciosa de cada etapa. Então, você pode refletir ainda, relatar ainda o tipo de estudo, população, período, o local de estudo, como foram os critérios para a seleção da amostra, né, quais foram seus critérios de exclusão, quais foram de exclusão, lembrando que os de exclusão não pode ser uma negativa dos seus critérios de inclusão. Se vocês é uma pesquisa envolvendo seres humanos e houve uma necessidade de fazer a amostra, como você chegou a esse tamanho da amostra? Né? Como foi seu cálculo amostral? Né? Se você utilizou algum instrumento, algum questionário, né, ele já foi validado naquele país ou naquela população, isso é importante mencionar também. Se foi mais de um examinador, então tem que haver o treinamento e a calibração dos examinadores, né? Todo o material utilizado, o tratamento estatístico e ainda a validade interna e externa. E aí, só para deixar claro que, na verdade, se trata da generalização. A validade interna busca a verdade no estudo, ou seja, a verdade, se aqueles dados, aqueles resultados se refletem só naquela população investigada ou se ela pode ser extrapolada para ser verdade na vida real, que seria a validade externa. E aí, se possível, vocês podem também elaborar infográficos do passo a passo. Isso é muito legal, principalmente também para pesquisas laboratoriais, né, que ajuda a ilustrar esse passo clínico, né, o passo
a passo da metodologia. Então, isso também pode ser um artifício até mesmo como ilustração da publicação. Não posso esquecer que, se eu uma pesquisa envolvendo seres humanos ou ainda dentes humanos, né, os autores devem indicar que estavam de acordo com o comitê institucional, local, nacional de ética e pesquisa. Da mesma forma, se é um trabalho que envolve, né, animais, né, vai ter que ter a indicar o segmento e as orientações, né, institucionais de proteção e uso de animais em laboratórios. A próxima seção, então, vem os resultados. Né? Nos resultados, então, geralmente, há a especificação dos seguintes elementos. A composição da amostra, porque lá na metodologia você disse quem seria o seu alvo, né, quais seriam os seus critérios de inclusão e exclusão. Então, um dos primeiros parágrafos de resultado de trabalhos envolvendo seres humanos é justamente como sua amostra foi composta. Então, se eu convidei 1.200 crianças de 8 a 10 anos para participar, quantas dessas, de fato, comporam a minha amostra? Né? Ou tive perdas? Né? Eu tive recusas? Né? Então, eu tenho que caracterizar essa amostra. E, normalmente, eu vou estratificar no achado principal e o achado secundário, o que diz muito com o meu objetivo geral e os meus objetivos específicos. Então, é sempre relacionado ao objetivo, né, do problema que você buscou investigar. Deve ser feito, redigido de maneira clara e objetiva, né, e detalhar todos os dados encontrados, ainda que não seja o resultado esperado. Na maioria das vezes, nós vamos trabalhar com tabelas dos resultados. Essas tabelas tem naquele guia de normas que a professora Simone mencionou, né? Também eu tenho guias. Opa, deu um eco. Tenho guias. Então, são numeradas conforme a ordem que vem citada no texto. Dependendo do periódico, essas tabelas vão estar por fim do manuscrito a ser enviado ou na sequência, só que em folhas independentes. Eu não posso trazer as tabelas misturadas ao texto. Né? Ela tem que ser autoexplicativa, né? E todos os significados e abreviações devem ser indicados em nota de rodapé. Da mesma maneira, as figuras e ilustrações, que podem ser gráficos, mas também podem ser infográficos, podem ser imagens, né? Se for um relato de caso, imagens. Né? Então, eu tenho que consultar os requisitos de formato e resolução do periódico. Né? Normalmente são numerados consecutivamente de acordo com a ordem no texto. Também devem ser simples e autoexplicativos e também ou vai vir em folhas ao final do manuscrito ou em folhas únicas, na sequência do manuscrito, mas nunca misturados ao texto. Uma ferramenta, e aí é uma dica, que é bem legal, é o BioRender. Não sei se já ouviram falar. Ele é uma ferramenta gratuita, né, que você pode fazer infográficos. Então, até mesmo para desenhar alguma metodologia, tem de diversas áreas. Né? Aqui, né, por exemplo, vocês veem imunologia, microbiologia, neurociência, e mais de 30, né, áreas da saúde. Então, assim, ele é bem legal, ele funciona bem similar ao Canva, só que ele cria infográfico. Isso é muito legal porque a partir do momento que você cria o seu infográfico, então tem na área da odontologia, no caso aqui, né, busquei só a palavra primary, né, e já apareceu os dentinhos descidos, primary molar tooth. Então, eu posso criar um infográfico sem me preocupar com os direitos autorais dessa imagem. Né? Porque é uma imagem que vai ser minha, sou eu que estou criando dentro dessa plataforma. A próxima sessão é uma sessão, né, que demanda mais trabalho por conta da equipe, que é a discussão. Essa discussão ela tem que ser a síntese dos resultados da investigação. E não é só trazer a síntese dos resultados da investigação, porque
eu tenho que comparar com a literatura pertinente. Então, naqueles trabalhos prévios, né, eu tenho que comparar os meus resultados, confirmando ou rejeitando hipóteses que possivelmente foram levantadas, né, interpretar esses achados da melhor forma possível, para gerar implicações ou perspectivas, ainda destacando possíveis limitações. Então, o que veio, o que pode ter sido algum tipo de fator de confusão, algum viés, né, na pesquisa, eu tenho que deixar claro, e por que você não conseguiu controlar ou diminuir, e ainda futuras recomendações. Então, assim, isso é muito em linha geral, porque, claro, cada trabalho vai ter sua discussão, né, formulada pela equipe que está redigindo. Mas eu também posso dar aqui como algumas linhas gerais. Então, o estudo revelou o que se buscava? É uma pergunta que você pode pensar quando estiver redigindo esta sessão. Ao comparar com a literatura, os dados foram semelhantes ou diferentes? E o que levou eles a serem semelhantes ou diferentes? Né? Se o resultado não foi esperado, o que poderia ter sido diferente? Né? Então, por que seu trabalho diferenciou tanto do que a literatura prévia já divulgou? Houve alguma limitação? Qual foi? Quais os possíveis fatores de confusão que puderam interferir nos resultados? Né? Ou ainda, que tipos de estudos devem ser realizados para ajudar a elucidar o problema? Né? Então, esse é um momento que todo o seu network acaba sentando e conversando. E participar dessa redação de discussão em conjunto é uma forma muito sadia, uma forma acadêmica muito sadia, né? De até você se debruçar sobre o problema investigado. A próxima sessão é a conclusão. Ela vai responder ao objetivo ou os objetivos do estudo de forma clara e concisa. E aí eu tenho sessões que a gente chama de anexos, ou alguns artigos trazem isso após a conclusão, outros podem só pedir um termo, alguns periódicos podem só pedir um termo e não colocar na publicação. Primeiro seria conflitos de interesses. Então, revelar todas as relações pessoais e financeiras que puderam influenciar a realização, análise ou interpretação do estudo. Apontar se essas relações interferiram na condução do estudo e redação do manuscrito. Então, um exemplo. Eu estou avaliando a eficácia de 2 materiais restauradores para dentes vencidos. Eu tenho que dizer se aqueles materiais foram doações, se foi a empresa que me procurou para fazer aquele tipo de teste, né? Eu tenho que deixar isso de forma bem claro, né? Ou ainda, se não teve, eu tenho que declarar a ausência de conflitos de interesses. Então, né, não é um estudo que foi patrocinado ou que não foi proporcionado por uma instituição privada ou similar. Da mesma forma que se a equipe recebeu algum tipo de bolsa ou financiamento, eu tenho que deixar claro também. Então, revelar se a investigação recebeu financiamento para sua realização e, em caso positivo, destacar e fazer os devidos agradecimentos. Né? Então, se foi da CAPES, se foi da iniciação científica, né? Então, se o primeiro autor recebeu algum tipo de bolsa ou o estudo teve financiamento, eu tenho que deixar claro e fazer o referido financiamento. A próxima sessão são as referências. A gente não vai comentar, porque já vamos fazer aqui o merchan do YouTube, do canal do Labfito, né? Já está lá a videoaula. Então é só acessar, mas normalmente vai obedecer a normatização do periódico. Então a maioria dos periódicos internacionais trabalham com as referências em Vancouver. Então eu tenho que adequar
e observar, né, naquelas instruções aos autores as referências. E aí eu tenho um outro documento que eu envio junto com o manuscrito que é de fundamental importância, que é a cover letter, ou carta de apresentação. Nessa carta de apresentação do manuscrito, eu vou elucidar algumas coisas. Normalmente, essa carta de apresentação que o editor-chefe daquele periódico vai ler. Então, eu tenho que salientar a importância do estudo, se possível, destacar trabalhos já publicados no periódico daquela equipe que você está trabalhando, né? Eu ressalto a originalidade do trabalho e que o mesmo não está em avaliação por outros periódicos. Na verdade, isso é até um preceito ético de pré-submissão, né? Eu não posso fazer submissão simultânea do trabalho. Então, se eu escolhi aquele periódico para publicar meu artigo, eu tenho que esperar até a negação, né, de publicar para submeter à avaliação de outro periódico. Eu não posso fazer submissão simultânea, senão é um preceito, eu estou infringindo eticamente, cometendo uma infração ética. Da mesma forma, eu não posso cometer a publicação salame, o que é, eu pego o meu trabalho e faço 2, 3 artigos daquele trabalho. Né? Claro que às vezes uma pesquisa muito grande, eu até consigo fazer isso, mas às vezes são testes pequenos, né? São testes laboratoriais, às vezes que eu posso publicar todas aquelas análises num trabalho só, mas eu fatio o trabalho, daí o nome, analogia à publicação salame. Também é uma infração ética, né? Onde você visa só ganhar números de publicação. E eu tenho que ter, nesta carta de apresentação, a assinatura de todos os autores. Essa assinatura significa que todos os autores concordaram com a revisão final daquele trabalho antes de ser enviado para a revista. Isso é muito importante. Eu não posso enviar um manuscrito, né, se os autores não fizeram a revisão por completo. Então, eu só posso submeter após a revisão de todos os autores. A aprovação no CEP, a gente já salientou, né, que tem que estar lá na metodologia, caso envolva seres humanos, ou utilizou dentes humanos, ou ainda trabalhou com animais, que tem que ter a aprovação, mas na metodologia você deve informar o número, né, dessa aprovação. E ainda existe aqueles casos que alguns periódicos podem solicitar ainda a comprovação de aprovação. Então, você tem que mandar, né, o parecer do CEP. E aqui a gente quer mostrar para vocês o caminho editorial, né? Então, eu vou começar explicando. Tudo começa, quem recebe seu trabalho é o escritório da revista, né, chamado de office editorial. É ele que vai verificar se seguiu as normas das revistas. Se seguiu as normas das revistas, ok. Se não seguiu, já volta para quem submeteu o trabalho, dizendo que está fora das normas, né? E como resultado final, este artigo foi temporariamente unsubmitted, ou seja, não submetível. Então, por isso a importância das normas. É o office também da revista que passa naqueles verificadores de plágio. A maioria dos periódicos internacionais usam o que a professora Simone mostrou, que foi o Authenticate, né? Então, são eles que fazem essa verificação de plágio. E aí, uma vez que está dentro das normas, né, ficou dentro do máximo daqueles 30%, vai para o editor-chefe. O editor-chefe vai ler sua cover letter, né, e a sua carta de apresentação, e ele vai ver o título e o resumo. Né? Então, às vezes, ele pode aceitar
o artigo e já enviar para a publicação, o que é muito raro, e daí por isso que é o caminho de ouro, né, é o Golden Path, né? Ou ainda ele pode rejeitar, por não pertencer ao escopo da revista, ou ainda por ele considerar que é um trabalho fraco, ou que tem uma evidência fraca, ou ainda com muitas falhas metodológicas, né? E aí ele já rejeita para você e já diz que obrigado pelo interesse de publicar nossa revista, infelizmente, né, é uma negação escrita com muita cortesia e muita educação. Não é não, e não é um simples não. Uma vez que ele observou que a ideia é boa, né, que está dentro do escopo, ele passa para a revisão. Normalmente, os periódicos trabalham com revisões cegas, né, e pareadas, ou seja, são dois revisores que eles não sabem quem são os autores daquele manuscrito e fazem a revisão. Dependendo do revisor, ele pode aceitar ou ainda ele pode fazer algumas considerações. Que considerações? Algumas falhas éticas. Se for algum tipo de falha ética, ele vai pedir, com certeza, a sua comprovação de aprovação, né, no comitê de ética. Se for falha na metodologia, ele vai pedir um maior detalhamento. Ou ainda de análise de dados, ele pode sugerir outras análises estatísticas. Isso não significa que ele vai rejeitar, né, de fato o seu trabalho, mas ele vai vir com uma série de correções para que você as faça o mais breve possível, porque toda revista dá um prazo lá para você atender aquelas recomendações. E aí, se caso você atenda as recomendações, né, você tem que fazer uma carta-resposta mostrando ponto a ponto, né, as correções feitas e mandar novamente o manuscrito corrigido. Se você discorda de alguma recomendação do revisor, você também tem que ser com muita educação e cortesia dizer o porquê que você não concorda, né? Então, se o revisor 0 e o revisor 1 concordarem no aceite, ótimo, né? Você também já está mais perto da publicação. Se o revisor 0 concordar, o revisor 1 não concordar, a decisão pode ser do editor-chefe do periódico ou ele pode chamar um terceiro revisor. E aí ganha por maioria. Se a revista ela é brasileira, mas ela é publicada em inglês, o seu trabalho não precisa estar necessariamente nesse envio inicial na língua inglesa. Pode estar na língua portuguesa. Só que depois de passar pelas revisões, você tem que enviar para o tradutor indicado, recomendado pelo aquele periódico. E aí essa tradução custa dinheiro. E eu já adianto para vocês que às vezes é cobrado em dólar. Né? E o dólar, com o valor atual, não é nada agradável. Mas se é uma revista internacional, desde essa primeira envio já tem que estar na língua inglesa. E muitas vezes alguns periódicos pedem um certificado de tradução. Então já existem offices especializados nessa tradução da língua inglesa, né, que depois te dão um certificado digital que está habilitado. Então, isso pode ser depois da revisão ou já tem que ser antes. E aí, uma vez que está aceite para publicação, é só aguardar o próximo número daquela revista que vai vir a sua publicação. Se ela estiver, então, indexada no PubMed, melhor ainda, porque você passa a existir, né, na maior base de dados das ciências da saúde, que atualmente que é o PubMed. E aí, algumas dicas de redação. Né? E, primeiro, evitar frases longas, usando no máximo 2 vírgulas, né, por sentença. Evite erros gramaticais, concordância, crase, conjugação, isso na língua portuguesa. Se for na língua inglesa, já escreva na língua de reportagem, né, na reported speech. Cuidado com traduções literais, né, para o inglês.
Evitar o embromation. Então, não invente palavras em inglês. Então, todas as imagens e dados que aparecem no texto devem estar legíveis. Então, cuidado com a formatação, o tamanho da imagem, né? Siga as normas da revista. Evite blá blá blá, não encha a linguiça, pois o revisor certamente perceberá. Então, exemplo, às vezes a revista te dá um limite do manuscrito ter 12 páginas, mas o seu trabalho só tem 9, só tem 10. Aí falo, não, está muito abaixo. Vamos escrever mais, que é para chegar nas 12 que a revista pede. Não, a revista já está dizendo que é no máximo 12, mas ela não te dá um mínimo. Então, cuidado para esse preenchimento de linguiça. Lembrando sempre que o excesso enfraquece o texto. Então, alguns exemplos. O objetivo deste artigo seria: nós tentamos realizar, se possível, gostaríamos. Né? Isso até enfraquece o seu trabalho, te deixa, nossa, se até ele, que é o autor, está tendo dúvidas quanto ao trabalho, por que eu tenho que publicar esse trabalho? E aí, a gente tem algumas mensagens, né, encerrando essa primeira parte, que é da apresentação, que a primeira é: comece escrevendo, não importa o quê. A água não flui enquanto a torneira não está ligada. Então, tenha o hábito já, que bom que muitos de vocês já buscaram fazer para a iniciação científica, né? Porque esse já realmente é o primeiro caminho na graduação, né, para a gente começar a escrever, seja um relatório final de PIBICA, que depois pode virar um possível artigo, né? Depois temos um trabalho de conclusão de curso. Então, o importante é você criar o hábito, principalmente aqueles que querem buscar a carreira acadêmica. E aí, vale lembrar que o sucesso, ele começa sempre com um sonho. Para esse sonho virar realidade, ele precisa virar meta. Para ter uma meta na vida, eu preciso ter disciplina para alcançar essa meta. E para ter disciplina, eu tenho que ter a persistência. Então, é sempre, e graças a essa persistência, eu vou ter a conquista daquilo que eu tanto almejo. E como mensagem final, escreva algo que vale a pena ser lido ou faça algo que vale ser escrito. Gente, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada, professor Ari, professora Simone, professora Poliana, esse primeiro momento de exposição. Foi excelente. Tenho certeza que todo mundo ficou bem ligado, interessado em acompanhar cada informação que foi repassada. Agora a gente passa pelo momento da arguição, né? Das perguntas que possam ter ainda. Então, no chat a gente tem algumas perguntas já formuladas. A professora Karina está acompanhando o chat das perguntas? O que é que eu... Sim, eu estou sim. A Vandeléia está registrando aqui as perguntas, mas tem uma primeira aqui, da Mirelle. Ela está perguntando se todas as revistas solicitam a cover letter. Você responde? Eu posso responder. Sim, todas as revistas atualmente, né, você deve enviar a carta de apresentação. Inclusive, ela que atesta, graças à assinatura de todos os autores, né, que aquele manuscrito foi revisado por aquele grupo, né, que redigiu o artigo. Ela pode ter até outras denominações, mas o objetivo é sempre o mesmo. Ela pode se chamar Presentation Letter, Cover Letter, mas o grande objetivo é o mesmo. Ok. Tem mais uma pergunta, né, Karina? Vanderleia, quem quiser abrir o microfone para ir conduzindo. O Vinícius fez uma pergunta. Foi. Deixa eu só... Tá. Ele perguntou
Como saber se um questionário é validado? Sites para cálculo amostral são confiáveis? Como saber que um instrumento é validado? Você procura em artigos científicos. Normalmente, o artigo científico que trabalha com aquele instrumento, ele já cita quem foi o autor que validou para a língua na qual o trabalho está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, se eu trabalhar com instrumento aqui no Brasil, eu vou saber certamente que ele foi validado pelo pesquisador X e Y. Isso vai constar em todos os trabalhos realizados no Brasil que utilizaram o instrumento. E assim sucessivamente. Então, isso consta no próprio artigo. Então, isso você pode buscar em bases de dados, ou até mesmo no Google, se ficar mais fácil. Então, você vai pelo instrumento e tem acesso aos trabalhos que demonstram a sua validação. Quanto ao cálculo amostral, existem diversos sites. Como tudo na internet, alguns mais confiáveis, outros menos confiáveis. Então, existem aqueles que dão com clareza qual você coloca, qual o percentual de comparação, principalmente se você está fazendo um ensaio clínico, e ele vai te dizer qual é o alfa, qual é o beta, ou seja, qual o poder de rejeição, o que você espera. Existem aqueles que você coloca no Google. Eu já encontrei vários que não são fidedignos, não são verdadeiros. Então, muito cuidado onde você procura. Certo? A Mirelle Miranda também fez outra pergunta. Ela disse que ficou na dúvida sobre os guias de redação científica. Perguntou se ele funciona como manual ou se é um local onde os autores devem ser registrados. Deixa eu começar respondendo. Então, aqueles guias de redação que a gente mostrou, como o Consórcio, o Prisma, na verdade, alguns periódicos exigem, por exemplo, se eu fiz uma revisão sistemática, né? Existem periódicos que exigem que eu tenha utilizado o Prisma como um guia de redação. Da mesma forma, se eu fiz um ensaio clínico randomizado, a maioria dos periódicos exigem que eu tenha, né, seguido o passo a passo do consorte, né? Então já está virando uma rotina, né, a utilização desses guias, até para normatizar, né, essas publicações. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem. A Juliane, ela perguntou se é necessário realizar algum cadastro no site ORCID. Sim, você precisa fazer o seu cadastro. No momento que você coloca o seu nome, o seu sobrenome, aí você registra e aí você faz esse cadastro, coloca o seu nome e sobrenome e você tem o ORCID. O registro é único, para sempre aquele será o seu ORCID, assim como para sempre é o seu CPF o mesmo. A vantagem é que o Orcid não vai para o Serasa. Ai, Ari. Ari, é uma figura tu. Professor, tem mais outras perguntas aqui. O Sérgio perguntou: até quanto tempo após um projeto de pesquisa ou de extensão pode-se fazer o artigo? Bem, o ideal, posso responder, amigo? Pode. É que você redija esse artigo o mais breve possível. Não existe um tempo específico, mas se você passa muito tempo, principalmente se você está trabalhando com população humana, com determinado levantamento, os seus dados vão ficando obsoletos. Eles vão ficando, como é que você vai justificar que o seu período de coleta foi feito em 2012, se você está publicando em 2020? Então, muita coisa mudou falando de ciência de lá para cá. Então, o ideal é que o mais próximo possível da conclusão do seu trabalho, você já submeta, ou até mesmo na realização do seu trabalho, durante a realização, você já submeta a publicação. Se você tem todos os seus dados, já está com a sua redação do seu trabalho, já coloque na forma de a sua tese ou a sua dissertação na forma de artigo científico. Facilita e você vai ganhar aí uma publicação. A Dani Meirelles também fez uma pergunta, né? Como escolher uma revista para publicar?
E também se é preciso verificar se já publicou assuntos semelhantes. Uma pergunta também. Uhum. 2 perguntas. Eu acho que ela quis dizer que, assim, ao escolher uma revista para publicar, como verificar se eu já tenho estudos prévios publicados? Isso. Seria isso, Dani? Depois você confirma no chat, por favor, Acho tá? que é isso mesmo. Então, na verdade, eu tenho que olhar o escopo da revista. Normalmente, quando a gente faz uma busca bibliográfica, né, sobre determinado assunto, você acaba vendo quais foram os periódicos que aquele assunto já foi tratado, né? Então, acabo que eu já tenho uma certa familiaridade. Mas, além disso, quando eu escolhi de fato, eu faço uma busca nos números anteriores, né, nos volumes anteriores, para ver se aquilo já foi retratado ou não, ou se aquele assunto já está exaustivo naquele periódico, né? De repente, eu posso partir. E aí, de repente, essas buscas de revistas que a gente mostrou aqui, como Jane, né, o buscador da Elsevier, acaba que pode ajudar nesse ponto. E tem aquele que eu falei sobre o Jane ele já traz na coluna direita todos os artigos relacionados naquele periódico acerca do teu tema. Então é só você clicar lá, Article Related, aí aparece todos os artigos. Então você já sabe quantos artigos acerca do teu tema, não obrigatoriamente com o mesmo delimitação dele, tem naquela revista. Acho que é isso, Dani. Aí a professora Flávia fez uma pergunta para o professor Ari, se o Bill Randall, acho que é assim que pronuncia, não sei, se ele é gratuito. Aí logo abaixo o Sérgio ele respondeu que era gratuito. Sim, totalmente gratuito. Livre de cobranças mensais ou anuais. E você pode fazer o download da imagem depois de construída lá dentro. É esse programa, Vanderlei, para fazer infográfico. Já está anotado. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal da sala? Então, enquanto há alguma manifestação de pergunta ou não, eu só queria salientar também, que eu acho que, e até como passar como mensagem assim, que a principal, acho que o que nos mais motiva, principalmente na nossa vida acadêmica, quando a gente começa a trabalhar, executar pesquisas, é buscar fazer a diferença. Mas não a diferença só na vida do orientado, que busca ali uma certificação, um título, mas também uma diferença na vida das pessoas. Porque a ciência visa o quê? Visa beneficiar a população, seja através de mudanças na nossa prática clínica, ou ainda em mudanças ou atualizações nas políticas públicas de saúde. Né? Então, é isso que nos motiva, além, lógico, da paixão, sou suspeito para falar, acho que o melhor para falar sobre paixão pela ciência é a professora Fulgência, né? Porque não e a professora Miquela, a professora Karina, né? Não obstante o Labfiltro completa esse ano 10 anos, né? Que é um caminho que foi construído gradativamente, porque nada surge, ainda mais dentro do ensino público, nada surge do dia para a noite, né? Com muito esforço, trabalho, né? Publicações cada vez mais fortificando esse tema. Né? E ainda uma consideração que vale a pena ser mencionada, que a professora Simone falou, ao escolher o periódico, é da acessibilidade, né? Existe aí uma vertente que a maioria dos periódicos agora, eles dão a possibilidade aos autores escolherem se querem, por exemplo, eu escolhi um periódico que ele não tem um acesso totalmente livre, mas eu posso escolher que o meu artigo seja de acesso público, open access. Só que isso gera um custo. Então, por exemplo, isso está sendo liderado principalmente pelas revistas europeias. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, para você publicar na revista europeia de maior acesso livre, que é a Plus One, né? Onde o fator de impacto dela vai lá de 2,8 aproximadamente, uma publicação nessa revista é a partir de $1.700. Então, assim, quem paga isso?
é só um autor, é rateado entre os autores, né? Então, daí a importância dos financiamentos e das bolsas, né? E daí o porquê que a gente luta tanto pela pesquisa ou enfatiza muito, e principalmente, né, levando em consideração todo o cenário atual, vocês estão vendo a importância da pesquisa, né? Que a gente não faz nada do dia para a noite, a gente precisa seguir etapas, protocolos para ter aquilo com uma maior segurança, né? E aí, às vezes, isso gera um custo. Ou, por exemplo, outro custo, por exemplo, na BMC Oral Health, né? Um periódico, depois de aceito, dependendo do número de laudo, fica em torno de $1.200 a $1.500. Então, assim, não, se for de acesso livre, né? Então, assim, é um caminho que... então, assim, tem custo, né? Mas esse custo, todo mundo que faz ciência faz com amor e a gente quer ser publicado, a gente quer publicar, né? Para mostrar os nossos resultados e defender aquilo que a gente está pesquisando, que é aquilo que a gente ama, que gosta de fazer. Né? Em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar. Muito bom, Ari. Acho que é isso mesmo. A gente estava até conversando aqui anteriormente sobre isso. E hoje em dia, uma das grandes barreiras para a publicação científica é o custo da revista também. Né? Antigamente, a gente não tinha muito essa preocupação, a maioria das revistas era de publicação aberta, e a gente olha agora o escopo da revista, a gente olha o número de autores, as regras, e a gente olha também o valor da publicação, porque é algo que a gente precisa verificar de onde vai ser financiado, né? Como você falou, muitas vezes é rateamento entre os autores, mas é importante a gente não deixar essa questão financeira e de alguma forma burocrática se tornar um obstáculo ainda maior para as nossas publicações, né? A gente tem um objetivo que corre acima desse fator financeiro, né? Nossa vontade de compor o conhecimento científico, ela deve ser bem maior do que exatamente obstáculos burocráticos e financeiros. É assim que aparecem, né? Nós temos institucionalmente editais que apoiam a publicação científica, né? Na UFAM a gente tem, na FAPEAN a gente tem editais que nos ajudam a financiar esse tipo de atividade, de produção técnica, ou editais que ajudam na tradução, que é uma coisa cara também, então a gente tem que pagar a tradução, porque as revistas, a maioria delas exigem que a tradução seja feita por uma empresa que te certifique aquela tradução, ela é feita, não é qualquer pessoa que pode traduzir, além do custo da publicação em si da revista, né? Então, são duas despesas que são pesadas também dentro desse processo de publicação. Mas isso faz parte, isso a gente entende que é algo que a gente precisa se programar dentro do grupo de pesquisa, da equipe de pesquisa, da equipe de publicação, porque o nosso objetivo final é a publicação. No decorrer do processo de pesquisa, tem uma série de objetivos, né? Mas a gente que vai desde a qualificação do nosso aluno de pós e que finaliza com a publicação e com a exposição desse conhecimento científico ao maior número de pessoas, né? Pode falar. Eu tive um professor no mestrado, né, que falava o seguinte, que talvez a geração mais nova aí nem saiba o que é um jornal impresso, mas na época que existia jornal impresso, até hoje ainda existe, tá? Fica ali no cantinho da banca, mas ainda existe. Existia a seção dos classificados. Ele falou, se até no classificado você paga para ser publicado, e é um preço durante a semana e bem mais caro no de domingo, porque quem lembra dos classificados de domingo... A semana, né? Então, o que dirá numa revista qualificada? Né? Então, é uma coisa que faz parte, mas não é isso que nos limita, né? E
Pelo contrário, eu acho que acaba sendo motivação até para pleitear esses editais, né, de fomento, né, da importância da equipe pleitear, né, do aluno concorrer a bolsas, né. Acabo de ver aqui uma pergunta. Sempre tem que ter certificado na tradução em língua inglesa em todas as revistas? Na maioria dos periódicos internacionais, eles já indicam quais são os tradutores, e esses tradutores te dão esse certificado, ou te recomendam a empresa realmente, que vai te dar uma certificação digital, lá um QR Code, né, que você envia junto com o seu manuscrito. Isso. Excelente. Professora Fulgência, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente já está próximo do encerramento. Onde ela está, hein? Eu a vejo. Eu a vejo. Eu estou aqui assistindo, gente. Como eu falei aí, eu estou muito emocionada, né, Nick? Porque, nossa, é tão bom ver isso, gente. Eu acho que isso é fruto do que a gente chama de amor pelo que se faz, respeito com os colegas, né? E união, né? E que só Deus nos dá isso, amor, união e respeito, né? Então, se a gente trabalha como um grupo, né, como irmãos, nós temos como resultado essas aulas maravilhosas que os nossos alunos deram, que as nossas meninas transmitiram. E a base disso tudo a gente exemplifica com a Simone, com a Ari, com a Poli, que assim, nós direto do laboratório não ministramos as aulas, né? Nós orientamos os nossos alunos. E eles foram escolhidos para fechar, para mostrar, para fechar essa rodada de seminário, né? Com a competência que eles têm, porque é como o Ari falou, naquela ponte lá que ele mostrou o sucesso, isso não é de hoje, né? O Ari bem disse isso, né? Então, isso eu me dirijo aos nossos alunos, que para a gente conseguir ter essa realização profissional, porque também está muito ligada com o pessoal. Se você é feliz no pessoal, isso reflete no profissional. E se você é feliz no profissional, isso também reflete no pessoal. Então, isso daí, ele tá alicerçado por uma questão da busca, né, da preparação, da qualificação do profissional. Além da qualificação, a gente está alicerçado no amado que faz, né, no preparo, na dedicação, na paciência, mas principalmente na resiliência, porque a cada dia nós temos que nos modificar. Então, se a gente juntar tudo isso num contexto só, com certeza a gente consegue o sucesso, tanto sucesso pessoal como sucesso profissional. Eu só tenho muito a agradecer por toda a paciência, muito mesmo. Agradeço a estar com vocês, agradeço a todos os meus alunos, aos nossos alunos e ao nosso laboratório. A FAO é nossa casa. A gente ama a FAO como ama a nossa casa. Gente, muito obrigada, é isso, tá? Bom, então a gente finaliza novamente agradecendo, eu já estava querendo chorar também, agradecendo o professor Ari, que é um queridíssimo do grupo, super sempre descontraído, professora Simone, que é nossa chave ouro daqui, super disciplinada, super dedicada, professora Flavinha, que contribuiu também no nosso seminário, Karina, que já precisou sair, professora Fulgência, e todos os nossos alunos de pós-graduação e todos os participantes desse seminário. A professora Poli, desculpa, que esteve aqui com a gente, mas ajudou também nesse seminário. Eu dei o recadinho no começo, vou revisar de novo o recado, já que muita gente entrou depois. Esse foi o nosso último seminário, nós fizemos o controle de frequência, vamos finalizar aqui direitinho quem faz jus à certificação,
Vamos enviar a todos um formulário de avaliação dos nossos seminários e, em seguida, a gente vai fechar com o envio do certificado digital individualmente para cada participante que cumpriu a carga horária mínima dos nossos seminários, tá bom? Foi muito bom ter essa atividade nesse mês com vocês. Foi um desafio, nós estamos aprendendo também a lidar com essa nova forma de conversar com vocês, de dar aula, de interagir. Eu espero que tenha sido positivo a todos. Eu abro a palavra para quem quiser falar. Tem gente falando no chat, mas quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser. Bom, então eu vou começar agradecendo, principalmente que esse trabalho, essa apresentação de hoje, foi um trabalho coletivo, eu, com as minhas duas moléculas de hidrogênio, que é a Simone e a Polly, a molécula indissociável, né? E tivemos também o auxílio que foi muito especial da gente. Né? Então, eu queria agradecer de coração. E também, claro, agradecer o convite por estar com vocês hoje. É isso. Bem, mais uma vez eu queria agradecer. Já agradeci e pedir desculpa pelo inconveniente da internet. Desde madrugada já caiu a internet, já foi embora a luz aqui em casa. Estamos sem luz 5 vezes. Então, isso acontece na nossa cidade. E essa tecnologia tem que se adequar a isso. E dizer a você que é um prazer enorme estar participando do grupo e estar participando desse ciclo de palestras. Eu costumo dizer que a pesquisa é um vírus, né? É um bichinho que penetra na gente, que a gente ama fazer. A gente nem pensa em como vai pagar a publicação, a gente pensa em escrever. Depois a gente pensa o que faz. Tudo dá-se um jeito, né? Então, eu sempre tive essa concepção e eu adoro, tanto que todas as vezes que eu vou orientar alguém ou que me chamam para fazer um trabalho, eu penso logo, dá para publicar? Então, é a minha primeira concepção. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos os presentes, pela atenção, né, pelo carinho. E é isso. Estamos por aqui sempre que precisarem. Show. Obrigada, professora. Foi ótimo, foi ótimo. Oi. Eu aqui dos bastidores, né? Eu acompanhando aqui por produção. Gente, queria agradecer também a oportunidade, a iniciativa dos seminários, com certeza foram semanas muito produtivas para todos nós, né? E até a proximidade, assim, aproximou um pouquinho professores e alunos, acho que a gente estava precisando disso também. E que bom que essa sementinha foi plantada. A gente espera que nós já estamos colhendo frutos muito bons, né? Principalmente o LabFita é um exemplo disso, como já foi citado tanto. E vamos colher, a proposta justamente é essa, né? E o objetivo é esse, a gente com certeza vai colher ainda muitos frutos de tudo isso. Então, obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. E para os alunos também, sempre que precisarem, a gente vai estar aqui. Ótimo. Então tá, gente, muito obrigada. A gente vai encerrando a nossa atividade de hoje. Gratidão a todos vocês. Obrigada, meus professores queridos que estavam aqui com a gente. Arizinho, para você também um coração. Simone, Polly, todos os alunos que estão aqui na nossa sala. Muito bom estar com vocês, viu? Até a próxima. A gente se fala por e-mail agora. Tchau, Ari. Obrigada. Vida longa e próspera. Amém.